Vocês estão preparados para o que vocês irão ouvir? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram. Olha, o YouTube me avisou que nós batemos recordes, né? Só no mês passado nós crescemos em números em 2.000 abençoados que se inscreveram. 2.000 cabeças pensantes nesse Brasil, abençoado. Vai mudar tudo. Essa é a nossa intenção. A intenção é fazer você pensar. A intenção é fazer você ter pensamento. E aqui eu vou te dar armas para que você pense. Esse, conforme diz aí, olha, esse é o espírito que rege a igreja. É o espírito que te faz pensar, que te tirou da letargia, que te tirou da preguiça que estava lá no sistema religioso. Mas antes de entrar nessa mensagem, nesse corte de hoje, eu queria pedir a todos vocês ainda que não se inscreverem no nosso canal, meu querido irmão, não perca tempo. Se inscreva hoje mesmo, faça desse canal aí a sua forma de pensar diferente, a sua forma de enxergar o mundo de forma como você nunca viu. Se inscreva no nosso canal, deixa o like. Se você quiser que o YouTube te avise, ele vai te avisar. É só você apertar o sininho aí embaixo. Comentem à vontade, comentem bastante. É muito agradável ver os comentários dos abençoados, mesmo aqueles que nos criticam, quando estes são elegantes, né? Tem abençoados aí que eu tenho que bater palma. Agora, tem abençoado aí que, olha, só a graça. Aí a gente tem que aplicar o quê? A correção. E nós amamos a correção, não é verdade? Porque nós, um dia também, estávamos lá sem correção e hoje o Papai Deus nos mostra que toda correção é boa. Então, se você aí amar essa mensagem, aí sim você vai lá e o que você vai fazer? Você vai compartilhar nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Bom, amados irmãos, esse tema é um tema tremendo, é um tema que vai, mais uma vez, nos levar a um nível de glória tremendo em nossas vidas. Vocês têm notado que as últimas mensagens que nós estamos, deixa eu sair um pouquinho daqui da frente, que nós estamos mostrando aqui no nosso canal, na Graça Pura, nós temos olhado para essas igrejas, essas igrejas que estão aí na terra, produzindo os frutos da injustiça e se passando por a igreja de Cristo, e que não é, né? Outro dia mesmo teve um abençoado aí que disse assim, né? Olha, meu irmão, você parece um frustrado por não estar lá na igreja. E que na realidade você, André, queria ser um pastor. Amado, se isso é verdadeiro, essa é a melhor frustração que eu já tive na minha vida. E eu creio que também na vida de todos os abençoados também que um dia estiveram lá, né? Então, se nós somos hoje frustrados, essa é a melhor frustração. Porque, olha, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu deixei o meu paletó na cadeira lá da igreja e nunca mais voltei nem para pegar o paletó. Olha, a libertação foi tão grande que eu não voltei mais lá. Então, pensando nisso, pensando nessa falsa igreja, e pensando no que ela produz, né? O que ela produz? Um falso espírito. Então eu chego à seguinte conclusão. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa parte. Quem está lá no sistema religioso, na verdade, eles têm que realmente se submeter aos seus líderes. Tem que se submeter. Porque quem manda lá são eles. Eles que mandam, desmandam. Vê o que eles estão fazendo aí, subvertendo a Bíblia por esses séculos. Eu tenho, por exemplo, uma playlist que eu criei aqui só de textos distorcidos, hoje comprovadamente por essa falsa igreja. Então, quem está lá tem que pensar, né, da maneira como pensam os líderes. Porque se eles não tiverem satisfeito, os líderes falam isso mesmo, né, lá, que saiam, que vão embora, como eu e você fizemos. Então, se aquele líder daquele lugar resolver baixar uma norma, todos têm que seguir o seu mestre. Aquilo que o seu mestre mandar, não é isso? Não é assim que diz ali?
Tudo que fizermos, faremos o que o seu mestre mandar. E sem questionamento. Porque se questionarem, serão considerados como inimigo daquele líder. E essa situação, ela chegou a esse ponto. Por que ela chegou a esse ponto? Foi por causa do afastamento proposital da leitura e estudo da Bíblia. Então, se lá é um lugar onde a Bíblia está fechada, e nós temos visto isso, eu tenho entrado em vários canais dessas falsas igrejas, e olha, hoje existem sermões que é baseado praticamente na psicologia, naquela palavra positiva, parece até uma palavra de transe. Eu tenho visto isso. Então, se lá é um lugar onde a Bíblia está fechada, aqueles ensinos e as doutrinas ensinadas por eles são baseadas no quê? No achismo do homem, no pensamento humano. Por isso que você vê tanta discordância, tanta diversidade de costumes, por exemplo, dentro dessas religiões, dentro dessas igrejas. Você vê que tem igreja assim, tem igreja assado. Isso denota o quê? Que eles não estão mais integrados com a Bíblia. Então, se ali não é uma igreja de Cristo, é um local onde se reúne pessoas com outros objetivos e usam o quê? Deus, a Cristo, como pano de fundo. Antigamente, os abençoados mais antigos como eu, antigamente existiam muitos estudos bíblicos lá na falsa igreja. Não é verdade? Quem lembra disso aí? Eu me lembro que nós nos reuníamos felizes da vida em um sábado à tarde para ali estudar a palavra. Aí se convidava um irmão que ele entendia mais, de repente era um irmão que fez teologia, e aí vinha com aqueles estudos dentro ali daquela capacidade que aqueles abençoados tinham, mas estávamos em contato com a Bíblia. Só que hoje não se faz mais isso. Se hoje marcar um estudo bíblico dentro desses lugares, o que vai acontecer? Ninguém vai. Então, o povo hoje está corrompido, porque a Bíblia está fechada nesses lugares. E a maior prova dessa subversão, que é a Bíblia fechada, ninguém quer mais saber dela. Porque a corrupção vinda desses lugares criou o quê? Um espírito de preguiça e letargia. Por isso que as pessoas que caem neste canal de paraquedas, começam o quê? A princípio, estranharem a mensagem. Porque aqui te pomos a pensar. Elas vão embora. Porque aqui, para ficar aqui, vocês serão obrigados a pensar. Ou melhor, eles nem podem pensar, porque é um corte. E estes que hoje são assumidamente contrários às mensagens aqui deste canal, as mensagens da graça, as mensagens que eu vejo muitos aí abençoados de outros canais também passarem aí por esses comentários desses líderes, porque são líderes, eles é que escrevem as maiores asneiras dentro desse canal. Você vê pessoas quando entra ofendendo, pessoas rancorosas, pessoas cheias de ódio, pessoas com inveja. Esses são líderes, os líderes que fazem essa confronto conosco aqui. Porque os membros lá não têm nem condições de fazer isso. Mas também, por outro lado, temos críticos elegantes. E a estes eu tiro meu chapéu. Então, meu amigo e irmão, estar em graça não é para qualquer um. Você venceu 2 gigantes na tua vida. O primeiro foi a preguiça, e o espírito gerado por essa falsa igreja foi a preguiça, e você conseguiu superar a entidade maior deste lugar, que era o líder. Então, a partir de agora, você vai entender o espírito que nos guia a toda a verdade. E esse foi o espírito que nos livrou da tirania e da preguiça. E Jesus de Nazaré falou desse espírito e o que ele nos trouxe. Bom, então, vem comigo aqui nessa mensagem a partir de agora.
Então, meus amados irmãos, vamos então ler lá no livro histórico de João, capítulo 16, versículo 13, somente a parte A. Vamos ler. Que diz: Mas quando vier, Jesus aponta para um tempo futuro. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Veja bem, abençoados. E nesse tempo em que Jesus de Nazaré estava aqui, o Espírito Santo também já estava presente. Só que estava presente de uma forma diferente, como é hoje. Então Jesus aponta para um tempo, né, em que esse Espírito viria. Então eu parei aqui nessa passagem e fiquei refletindo e pensei, mas Jesus não era o Espírito da verdade? Sim, é claro. Jesus de Nazaré era o Espírito da verdade. Era o Espírito da verdade a nível da excelência no que tange ao cumprimento da lei. Era o Espírito da verdade no que tange essa excelência. Ele foi o Cordeiro, o juiz e o Salvador de Israel. Então, nisto, Jesus de Nazaré era o Espírito da verdade. Mas Jesus fala ali de um Espírito da verdade que iria se manifestar. E disse que esse Espírito, conforme vocês estão lendo aí, ele nos guiaria a toda a verdade. Mas se nós formos observar, abençoados queridos, em relação ao tempo que estava vivendo, que estava sendo ministrado naqueles dias de Jesus de Nazaré, era um grande vazio. Ou seja, as mentes das pessoas ficaram sem frutos. Porque ele mesmo, Jesus de Nazaré, disse o quê? Olha, eu tenho muitas coisas a lhes falar, mas vós não podeis suportar. Jesus não falou isso? Por quê? Porque ainda não era o tempo. Mas quando vier, Jesus fala, mas quando vier o Espírito da verdade, assim, aí sim, estariam prontos. Para receber o quê? Esse Espírito que Jesus fala aí. Mas o que vimos na terra foi Paulo vir escrever as 14 epístolas e a partir daí se manifestou o quê? A mentira. Esse Espírito que trouxe um outro entendimento da Bíblia que eles mesmos adulteraram. E foi assim por centenas de séculos, esse espírito da mentira gerado aí pela falsa igreja. E essa mentira que se baseou lá em Jesus de Israel, Jesus de Nazaré, também se baseou nos discípulos e esqueceram de Paulo, né? Porque é isso que aconteceu, eles esqueceram de Paulo, esqueceram e se basearam ali no que não era para se basear. E essa mentira encheu o mundo de um outro espírito. Conforme eu falei, o nome desse espírito que está sobre os abençoados é o quê? É o espírito do medo, porque tem medo de tudo. E o pastor se tornou, o padre, ou seja lá o que for, se tornou o super-herói daquele lugar. E o espírito de letargia. E esse espírito que Jesus fala aí em João capítulo 16, versículo 13, ele disse que iria guiar para toda a verdade. Amados, agora, sinceramente, me diz aí, esse espírito que guia toda a verdade, é esse espírito que você vê dentro destes lugares que o mundo foi ensinado e hoje é obrigado a chamar de igreja? Claro que não. Queridos, eu não tenho raiva do sistema. Se o que eu estou falando parece que para muitos é raiva, então que seja raiva. Mas para mim tem outro nome, é verdade. É ou não é verdade, meu irmão? Escreve aí no chat. Aí você vai escrever, é verdade. Então, quando o sistema religioso prega sobre essa passagem aí que eu acabei de ler, o que eles imaginam? Eles imaginam uma pomba descendo e falando que é o Espírito Santo. Vocês já viram? Tem igrejas que o símbolo é de uma pomba descendo. É assim que eles imaginam esse espírito que traria toda a verdade. Mas ao olharmos para lá para dentro, não vemos nenhuma verdade. O único espírito que está lá é o espírito que gera os falsos. E isso não pode ser um rir para lá para trás.
Isso não pode ser sobe na vassoura e anda. Essas línguas estranhas que eles falam que é a manifestação do Espírito Santo, não pode ser. Não pode ser um momento de histeria, porque isso eu falo que é uma histeria. Isso não é assim. Olha o que diz a continuação do verso de João capítulo 16, versículo 13, agora na parte A. Olha aí, abençoado. Veja se você vai entender. Esse espírito tem característica. E ele disse o que aí? Jesus falou o quê? Ele não falará por sua própria conta. Ou seja, esse espírito que Jesus está falando que iria se manifestar, terá boca, porém não falará nada por sua própria conta. Então, esse espírito terá boca, mas ele não vai falar aquilo que seja da sua própria vontade. Senão o quê? Aí na parte C, Jesus fala de uma outra característica desse espírito. O que ele iria falar? Senão que falará tudo o que ouvir. O que quer dizer isso aí, abençoado? Então, este espírito terá que ter um ouvido muito especial, ou ouvido ungido. E isso me fez lembrar o quê? Como essa fé é ativada em nós. Como esse código é ativado em nós, abençoados? Vocês sabem como é ativado? Amados, conforme eu falei na outra mensagem, é como se fosse, nós tivéssemos, eu falando aqui, uma senha. E dentro de você existe uma contrassenha que age para que se manifeste o dom da fé em você. E isso foi colocado em teu espírito antes da fundação do mundo. Então se abre os códigos. Então ali é o quê? Revelado a você toda a verdade. E esse espírito, que é o Espírito Santo, veio em ti, se manifesta em ti. E você sabe o que se abre, abençoado? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. E vocês sabem o que se abre? Sabe o que se abre quando esse espírito chega? Quando é manifestado esse espírito? Os nossos olhos do entendimento se abrem. E onde estão os olhos do entendimento de um abençoado? Aqui. Esse é o grande corte. Porque dentre 100 pessoas que congregavam lá, contigo, lá na igreja falsa, que ouviram esse evangelho, eles não vieram para cá. E você veio. Você um dia entrou aqui no canal da Graça, né? De repente caiu de paraquedas e passou o quê? A ouvir. Então, não é ler. Porque se for ler, esse sistema aí já era para estar liberto. E não é isso que acontece. Então você caiu de paraquedas aqui e você começou o quê? A ouvir. Não é ler, é ouvir. Vocês estão entendendo, abençoado? Veja o que diz, o que Cristo, em revelação, a Paulo disse assim, olha, Paulo, avisa eles lá, que essa fé, ela é ativada pelo ouvir. Tá aí. De sorte que a fé é pelo ouvir. Então, a partir disso, que você ouve essa palavra, onde vai se manifestar? Na tua boca, naquilo que você fala. Então, isso, o que nós falamos, não falamos por conta própria. Sim ou não? Eu disse isso na última mensagem. Quem não viu, né, esse tema, eu queria convidar você a ver. Foi um tema muito lindo, onde nós mostramos a prostituição das igrejas do sistema religioso. Vai lá e veja. Então eu disse lá que eu tenho os meus pontos de vista sobre as coisas deste mundo. Eu tenho meu ponto de vista. Porém, eu não posso chegar aqui e colocar as minhas vontades. Porque se for colocar as minhas vontades, vai ser eu. Então eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Esse é o corte. Muita gente que nos segue, abençoado, sabe, não nos segue. Não segue a graça pura, eu tenho certeza disso. Seguem aquilo que ouvem. Não é aquilo que você lê, é aquilo que você ouve. E o que vocês ouvem aqui? O Espírito que Jesus de Nazaré falou naqueles dias. E que este Espírito conduziria o quê? A toda a verdade. Por isso que a palavra revelada, quando falada, ativa o homem interior. E você passa a entender, por exemplo,
1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Isso aqui você entende, olha só. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, através desta revelação que é ativada daquilo que você ouve, você passa o quê? A entender que tu e o Senhor é um só no Espírito. Vocês estão entendendo? Que maravilha. Então, esse Espírito que hoje sai pela palavra que pregamos aqui, porque não vem de nós, isso atinge em cheio o teu espírito. E é esse o Espírito que Jesus falou que iria vir. E é esse Espírito que, conforme escreveu Paulo, né, é o mesmo que se ajunta ao Senhor. E isto é o poder de Deus. Logo, tudo nos é aclarado. Toda a verdade é para nós o quê? Revelada. Então, a partir disto, começamos o quê? A dar frutos a Deus. E isso glorifica a Deus. Porque você está no pacto certo. Você só pode dar glórias a Deus se estiver no pacto certo. Você está na frequência certa. Já viu o rádio? O rádio tem uma frequência certa. Se você botar, por exemplo, que ali no dial, vamos dizer um exemplo, 90,3, se você ali botar em 90,4, você vai ouvir chiando. Assim está hoje o sistema religioso. Mas nós aqui ouvimos a frequência certa. Agora vamos ver o que diz ali no verso 14 de João capítulo 16. Lemos o 13 e agora vamos ler o 14, que vai corroborar com isso que eu estou falando. E diz, ele me glorificará. O quê? Aquilo que sai da nossa boca. Porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Olha que palavra tremenda, abençoado. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que abandonamos as obras que nos ensinaram a fazer. Abandonamos o capataz daquela tenda que um dia frequentávamos, a falsa igreja. E agora, André, que estamos sendo aclarados, o que fazemos? O que vamos fazer a partir de hoje em diante? Cheguei em graça, estou em graça. E agora, o que eu vou fazer? Cuidar da nossa salvação. O que, André? Não estamos salvos? Sim, estamos salvos. Estamos salvos pela loucura da salvação, da pregação. No espírito, abençoado, ninguém luta por salvação. Isso é uma mentira. Isso é uma tremenda heresia. Amados, nós não chegamos aqui agora, né? Nós não chegamos aqui para simplesmente dizer que está tudo consumado, que está consumado realmente, e andamos em obras preparadas, mas nós vamos passar por situações nesta vida. E estas situações fará com que você esteja apto a passar por ela, que é a salvação, ou então ficar retido nela. E tem coisas, e tem situações nesta vida, abençoados que passamos 2, 3, 4 vezes, e ali vamos aprender. E tem gente que não aprende, ficou retido ali. Vamos ter, amados, vamos ter situações difíceis. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele disse assim, olha, portanto, amados meus, isto é Paulo falando aos filipenses, ok? Como sempre haveis obedecido, não como em minha presença somente, senão muito mais agora em minha ausência, ocupai-vos de quê? De vossa salvação, com temor e tremor. Amados, essa salvação que nós pregamos é para esta vida. Não é para o porvir. Isso a falsa igreja ensinou. E isso gera um espírito de letargia. Porque quando estávamos lá, nós nos acomodávamos às situações. Hoje o chamado não é para acomodar-se, é para lutar pela salvação. É isso que nós estamos falando aqui nesse canal. E olha, existem 3 aspectos dessa salvação, que são, a primeira, a salvação da feitiçaria em relação às coisas deste mundo. E isso é fácil de ver. Meus queridos, em tudo neste mundo, se exagerarmos naquilo que estamos fazendo, ficamos escravos dele. Sim ou não? Por exemplo, nós devemos observar a política? Sim, claro que devemos. Devemos estar atentos ao que acontece. Porém,
sem nos deixar levar pelo fanatismo. Essa é a diferença. E quando você se deixa levar pelo fanatismo, ficou retido. Agora, você quando sabe driblar isso, é salvação. É salvação. Um outro poder também é a obsessão que algumas pessoas têm por times de futebol. Tem gente que faz disto o quê? Uma religião, um hobby. Um hobby também, por exemplo, pode virar uma obsessão. E aí começam os problemas de uma pessoa. Nós precisamos ficar atento a estas coisas. E às vezes, de forma sutil, né? Essas coisas nos chegam de forma sutil, sem que a gente veja naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que devemos fazer observações, sempre que possível, de onde estamos pisando os nossos pés. E a mente ativada de Cristo nos ajuda nessa parte. Isso é uma salvação. Olha, Paulo, inspirado por Cristo mais uma vez, ele disse lá em 1 Coríntios, primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o seguinte, olha, isso é bastante conhecido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, abençoado? Sim, é lícito, mas nem todas convêm. Mas como é que você vai saber o que convém e o que não convém? Somente quando você passa por situações. Sim ou não? E isso é o que Deus estabeleceu, para que você aprenda. Essa é a diferença de um cristão para aquele que não é. É aquele que sabe aonde está pisando. Aí diz, todas as coisas me são lícitas, mas não serei submetido ao poder de ninguém. Olha aí, meu querido. Então, se você começa a observar por onde você tem andado, automaticamente você vai saber safar, sanar, sair daquela situação. E é assim que funciona essa salvação. A salvação para os poderes deste mundo, para as coisas desta vida. E é isso que tem me feito dormir bem todas as noites, sabia? Porque eu não me deixo levar por nenhuma delas. Eu tenho a limpa consciência comigo. E esse aspecto da salvação, como os outros aspectos, se desenvolve, tá, abençoado? Isso é uma coisa que você vai desenvolver. Por isso que Paulo falou isso aí. Por isso que tem algumas versões, em Filipenses mesmo, capítulo 2, versículo 12, eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, que diz também, muito interessante essa versão, que diz assim, olha, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Isso é desenvolver. E esse é o chamado. E você só pode desenvolver a tua salvação quando a ti é revelado esse Espírito que conduzirá a toda a verdade. Vocês estão entendendo? Então, abençoados, isso é muito simples. Agora, o segundo aspecto dessa salvação é aquele que nos livrou o quê? Da feitiçaria da religião. E isso hoje também é bem fácil de entender. Porém, devemos o quê? Desenvolver a salvação. Por quê? Porque a nossa carne, abençoado, está viciada na religião. Muita gente quando chega em graça, olha só um exemplo, né? Muita gente quando chega em graça me pergunta assim, André, eu tenho o costume de me ajoelhar enquanto eu oro. E eu, entendendo que cada um está em uma glória, que é o Senhor quem ilumina, que é o Senhor que vai conduzir o seu rebanho, o pastor, é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, eu falo assim, abençoado, amém. Eu não tenho mais esse costume, mas também não estou aqui para dizer que você não pode fazer. Por quê? Porque as coisas em graça, elas chegam através do quê? De uma revelação. Chegou aquela porção de revelação, você vai tomar o quê? Uma postura. Você vai tomar uma posição diferente. Entendeu, abençoado? Mas a carne, ela foi ensinada desde cedo assim. Outro dia mesmo eu estava na rua e vi uma irmã com saião, que é saião, né? Aquela coisa bem grande. E aí a filhinha também, né? Devia ter ali mais ou menos uns 7 anos de idade, já toda preparada ali pela mãe, né? Para assumir aquele papel ali. E essas coisas, ela é muito difícil da gente tirar da nossa mente. Por quê? Porque foi ensinada justamente por nossos pais.
Então, o contato que nós tivemos com a religião, com a falsa igreja, até hoje nos influencia. Então, você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Que a carne, ela está viciada na religiosidade. Amados, falar desta salvação é muito bom e nos ajuda. Por isso que cada um desses aspectos que eu estou falando, eu vou trazer uma mensagem específica e profunda sobre elas, porque vai ajudar muita gente. E o terceiro aspecto dessa salvação, que esta palavra nos proporciona, é a salvação o quê? Da feitiçaria da nossa carne. E também da feitiçaria alheia, da feitiçaria do próximo. Porque uma carne, ela tem um poder de enfeitiçar a outra. E você precisa saber disso. Se você saber disso, você vai evitar um monte de problemas em sua vida. Então, o espírito que Jesus de Nazaré falou em seus dias de vida aqui, é esse espírito que pregamos, que leva aquele que escuta a toda a verdade. Uma outra verdade que esse espírito, que é o Espírito Santo, tá bom, abençoados? Esse é o que nos guia. Então, ele nos guiou a uma verdade profunda dentro de nós, que é o quê? A fé. Porque a fé que nos foi apresentada lá na falsa igreja, que gera o falso espírito, era a fé aonde? Na feitiçaria. Era a fé nas obras. Igual ao que Tiago falou na sua carta, não é verdade? Ele diz, olha, mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras. Eles não falam assim também? Porque eles estão baseados lá, quando abrem isso. Porque até isso não fazem mais. Então nós conhecemos a fé de Tiago, que era a fé daqueles dias e para aqueles dias. Só que hoje a fé que se revelou só chegou às nossas vidas através do Espírito que nos conduziria a toda a verdade. Porque esse Espírito, esse Evangelho que pregamos, não chegou através de ler. Abençoado não foi porque você leu, não. Foi porque você ouviu a loucura da nossa pregação. Por isso que muitos lutam para que nos calemos. Tem gente pregando aí dizendo que não entende, a pessoa fala assim mesmo. Eu não entendo porque faz mensagem de manhã, de tarde, de noite. Eu não entendo isso. Tem gente que fala isso. A gente fala assim, só basta uma vez por semana. Não é assim que funciona. Amados, isto é uma forma que o sistema religioso, que está na graça, tem feito, tem se levantado vozes estranhas que estão dizendo que não precisa de ouvir todos os dias. Abençoado, é claro que precisa ouvir. E eles querem nos calar, querem nos intimidar, querem nos submeter à servidão. Querem que a gente só fique aqui no YouTube, abençoado. Só porque outro dia eu falei que eu tinha vontade de me reunir, levantou uns abençoados e falou, você está virando sistema. Amado, se tiver de virar um sistema para que essa palavra corra, vai virar. Eu tenho visto, amados, isso se levantar, essas mentiras aí. Amados, nós só fomos gerados na fé porque um dia ouvimos, um dia você entrou nesse canal e se deparou com essa palavra. E essa palavra tem salvo a sua vida. Sim ou não? Antigamente, lá no sistema, estávamos órfãos. E hoje, não estamos mais, porque temos um Pai, o Pai da fé. Não estamos órfãos. Temos a mente de Cristo ativada. Porque quando chega a verdade de Deus, o Espírito da verdade, você começa a pensar como Cristo. Olha só. Queridos, agora, para encerrar essa mensagem. O que esse Espírito que tem conduzido as nossas vidas a toda a verdade quer? O que ele quer? É te trazer a ti, meu querido irmão, uma vida sobrenatural. Aqui nessa terra. Amados, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Na verdade, eu já ando nessa terra com o corpo glorificado. Você pode falar assim, o que, André? Sim. Isso é o dom da fé. Isso é desenvolvimento da nossa salvação. Você sabe o que é você andar nessa terra e já se ver com o corpo glorificado? Então, o convite das nossas mensagens é esse.
é aguçar em ti esse dom, mostrar a você que vale a pena ouvir o evangelho da graça. Porque é uma palavra que não volta vazia. Ela arranca de ti a tua carnalidade. Abençoado, tem que valer a pena ouvir a mensagem no canal. Tem que valer a pena. E nós só sabemos o que temos, por isso que isto tem que tomar as ruas. E muita gente hoje tem lutado contra, não é verdade? Acabei de falar aí. Tem lutado contra essa palavra. Isso tem que tomar as ruas. Porque através dessa palavra, educamos o Filho de Deus. E esse é o nosso trabalho no Senhor. Por isso que quando eu leio as manifestações do que essa palavra tem feito aí na vida dos abençoados, os abençoados quando têm essa generosidade de falar o que essa palavra tem impactado as suas vidas, eu fico feliz. Eu sei que não tenho trabalhado em vão. Isso é o desenvolvimento da nossa salvação. Não devemos parar aí. Eu conheço, já estou inchado, não preciso mais. Abençoado, eu preciso mais, cada dia mais, ficar em contato com essa palavra. Por isso que eu visito canais dos abençoados, porque eu preciso me alimentar. Por isso que eu vou lá na Rádio Graça Pura e ouço mensagem, porque eu preciso me alimentar. Isso é desenvolvimento. É nisto que devemos nos ocupar. Porque aqueles que recuam para esse Espírito, que é o Espírito Santo, né? O próprio Espírito não tem prazer neste. Bom, amados, eu espero que eu tenha sido bastante claro nessa mensagem, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final, né? Se você não entendeu, repita, porque eu sei que isso vai te trazer um benefício, vai te fazer bem. E a gente se encontra aí na próxima mensagem. Tá bom, abençoados? Graça e paz aí e até ao nosso próximo encontro.